Olá, meus queridos alunos. Nessa aula nós queremos introduzir um dos conceitos mais importantes da geometria analítica, que são os vetores. Hoje nós daremos um tratamento estritamente geométrico aos vetores, sem inseri-los em espaços vetoriais como o R2 e o R3, que serão o nosso objeto de estudo. O que vamos ver nessa aula no primeiro momento? Neste guia, detalharemos os vetores no espaço e exploraremos suas propriedades por meio de ilustrações úteis, pois queremos apenas te apresentar a noção geométrica de vetor. Então, nessa aula, a gente ainda não vai explorar as coordenadas, né, ou seja, as componentes de um vetor. E é importante estudar vetores, pois eles constituem uma importante ferramenta para o estudo da geometria analítica, da física, do cálculo, etc. Os livros-textos usados nessa aula vão ser Geometria Analítica, né, do Stembruch e do Interli, e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Paulo Boulos e do Ivan Camargo. Lembrando que os dois livros são dois dos mais importantes livros de geometria analítica escritos em português. E o link dos dois livros está colocado aí na descrição do vídeo, se você quiser adquiri-los, tá? Bom, a primeira pergunta que você se faz é o seguinte: por que devemos estudar vetores? De saída eu posso te dizer que, se você está fazendo qualquer curso de graduação em exatas, principalmente engenharia, matemática, física, os vetores são os objetos que possuem maior importância, né, para que você consiga tratar, por exemplo, com funções de várias variáveis. Vetores basicamente são objetos matemáticos que possuem tamanho, direção e sentido, tá? Eles são comumente usados em física, engenharia e outros campos para descrever quantidades físicas como força e velocidade. São o que a gente chama de grandezas vetoriais. Na geometria, eles são usados para representar linhas e planos no espaço. Quando eu digo linhas, estou me referindo a retas, né? Toda reta na geometria analítica, ela é guiada por um vetor chamado vetor diretor. Se eu tiver um ponto e um vetor diretor, eu consigo representar qualquer reta no espaço que eu queira, e com o plano da mesma forma. Se eu tiver o que eu chamo de vetor normal e um ponto desse plano, eu consigo representar qualquer plano no espaço. Até por isso, compreender os vetores é essencial para muitos conceitos matemáticos avançados. Mas até definirmos o que é vetor com rigor matemático necessário, a gente precisa estabelecer alguns conceitos. No primeiro momento, vamos falar aqui sobre notações de geometria clássica, para a gente alinhar, né, as nossas notações. Então, os nossos ambientes de estudo na geometria analítica, nesse curso, né, que a gente está fazendo agora, vão ser o plano R2, né, e o espaço R3, que de forma muito intuitiva devem ser enxergados como os espaços físicos que nos cercam. Os pontos nesses ambientes serão indicados por letras latinas maiúsculas, A, B, C, D, enfim. Já as retas serão indicadas por letras latinas minúsculas, geralmente R, S, T, tá? E os planos por letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, pi. Em geral, a gente usa muito o pi, tá? Então, geralmente a gente trabalha bastante com o plano π1, né? Um outro plano π2 e assim sucessivamente, tá? Já as retas, em geral, a gente trabalha com as retas R, S e T. Se uma reta contém os pontos P e Q, a gente pode falar em reta PQ. E o segmento geométrico de extremidades PQ será indicado apenas pela junção das letras P e Q. Quando os planos contêm três pontos, os pontos P, Q e R, não colineares, o que significa os pontos serem não colineares? Significa que eles não pertencem à mesma reta, ou seja, eles não estão em linha, tá? Três pontos que não estão em linha podem determinar, por exemplo, um triângulo, tá bom? E esse triângulo determina um único plano. A gente vai falar em plano PQR. Também por quê? Porque esses três pontos, para nós, daqui a pouco no espaço, eles vão determinar dois vetores, tá? E esses dois vetores serão os vetores diretores de um plano, ou ainda o seu produto vetorial vai gerar um vetor que é perpendicular a ambos ao mesmo tempo, né? E esse vai ser o vetor normal ao plano que contém os três pontos que originaram os dois vetores originais. Vamos então caminhar para definir o que é um vetor.
Até a gente definir o que é um vetor, a gente precisa de algumas definições primeiro. A primeira definição é o que é uma reta orientada, ou um eixo. Geralmente a gente vê muito esses eixos quando a gente desenha o plano cartesiano. Ficou um pouquinho torto, mas vai dar certo. Quando a gente desenha o plano cartesiano, são dois eixos que formam um ângulo de 90 graus, né? Aqui o eixo dos x e aqui o eixo dos y, né? Esse, por exemplo, será o nosso R2. E aí, quando a gente adiciona um outro eixo nele, você tem aqui o eixo x, o eixo y e aqui o eixo z, todos eles formando um ângulo de 90 graus entre si, você tem o espaço que nós chamaremos de R3. Né? Então, todos eles são determinados por essa reta orientada que nós chamamos de eixo, cuja definição é: uma reta R é orientada quando se fixa nela um sentido de percurso, considerado positivo e indicado por uma seta, como na figura abaixo. Eu estou me referindo a essa reta aqui. O sentido oposto ao da reta é o sentido negativo, tá? E uma reta orientada é denominada eixo. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com o R2, né, o sentido positivo é para a direita, então o sentido negativo é para a esquerda. No eixo Y, o sentido positivo é para cima, o sentido negativo é para baixo. Aqui no espaço, né, o sentido positivo do x é para frente, negativo para trás, do z positivo para cima, negativo para baixo, no y positivo para a direita, negativo para a esquerda, tá? Então, esses são os eixos. Uma reta orientada é um eixo. Logicamente, se você tem um eixo, você pode ter um segmento dessa reta, né? Um segmento orientado. E é isso a nossa próxima definição. Um segmento orientado é um par ordenado de pontos. O primeiro denominado origem e o segundo denominado extremidade. Perceba que um segmento de reta ele seria representado com uma barrinha aqui, geralmente, e uma barrinha aqui, onde determina os pontos A e B. E aí, essa linha seria o segmento AB. Agora, como nós temos dois pontos, esse ponto onde o meu segmento orientado começa, o ponto A é chamado de origem, e o meu ponto B é chamado de extremidade. E esse segmento ele geralmente é representado por AB, mas nós vamos daqui a pouco chamar ele de AB com uma setinha em cima e nós vamos ver por quê. Então, a partir de agora, nós vamos definir coisas para esses segmentos orientados. Nós vamos definir algumas ferramentas, alguns conceitos matemáticos para esses segmentos orientados. O que é a medida de um segmento orientado? A primeira coisa que você vai ter que fazer é fixar uma unidade de comprimento. Sempre que você vai medir alguma coisa, você tem que fixar uma unidade de comprimento. Metros, centímetros, quilômetros, tudo bem? E cada segmento orientado que a gente definiu no slide anterior pode ser associado a um número real, não negativo, que é a medida do segmento em relação àquela unidade. A medida do segmento orientado é seu comprimento, ou também chamado de seu módulo. Tá bom? Não à toa, quando a gente estiver falando do tamanho do segmento orientado AB, a gente vai colocar ele entre duas barrinhas, mesmo quando estiver falando lá mais para frente, quando ele tiver uma setinha em cima, a gente vai falar, né, usar a mesma notação do módulo. Tá? E o comprimento do segmento AB é indicado por, aqui seria AB, tá bom? Tem um errinho de digitação aqui, é AB, tá? E aí a gente indica o comprimento usando aquela barrinha. Daqui a pouco essas notações vão juntar numa só e vai ficar mais simples. Mas aqui, ó, só para você ter uma ideia, se essa é a sua unidade de medida, por exemplo, se esse é 1 centímetro, então esse nosso segmento orientado, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades dessa. Então ele teria 5 unidades de medida. Se estamos considerando 1 centímetro, esse segmento orientado teria 5 centímetros. Por que isso vai ser importante para nós? Porque a definição de vetor ela vai estar ligada à definição de segmento orientado. E vai ser importante para nós definir 3 coisas para esse segmento orientado: o comprimento, o módulo, a direção e o sentido. Mas antes de definirmos o sentido e a direção, nós vamos fazer algumas observações interessantes aqui sobre o que já fizemos até agora. O segmento nulo é aquele cuja extremidade coincide com a sua origem. Obviamente, segmentos nulos têm comprimento igual a zero. Se AB é um segmento orientado, o segmento orientado BA é o oposto de A. Então, de modo bem simples, a gente consegue trabalhar com isso da seguinte maneira.
Se você tem aqui um segmento orientado AB, a origem B extremidade, logicamente o segmento orientado BA é o segmento que vai na direção contrária, tá? Então, se ele vai na direção contrária, o AB é o oposto de A, desculpa, o AB é o oposto de BA e o BA é o oposto de AB. Mas você pode observar que o tamanho, né, o comprimento, o módulo de ambos os segmentos é o mesmo, tá? São sempre iguais, ok? Agora sim, vamos falar sobre a direção e o sentido de segmentos orientados. Bom, obviamente queremos dois segmentos orientados não nulos. E aqui consideraremos os segmentos AB e CD. Né? Eles vão ter mesma direção se as retas suporte desses segmentos são paralelas ou coincidentes. Então perceba aqui o seguinte, perceba que eu defini o sentido, eu defini a direção. O sentido está implícito. Né? Por quê? Porque só se pode comparar os sentidos de dois segmentos orientados se eles têm a mesma direção. Perceba o seguinte, o segmento orientado AB ele pode ser colocado sobre uma reta R e o segmento orientado CD pode ser colocado sobre uma reta S. As duas retas R e S são paralelas e aí a gente indica com essa notação, R paralela a S. Elas sendo paralelas, obviamente os dois segmentos orientados têm a mesma direção, certo? Então eles apontam para o mesmo lugar, tá? O apontar para o mesmo lugar significa que eles têm o mesmo sentido. Então se eles apontam, os dois apontam na mesma direção, eles têm aqui o mesmo sentido. Mas nesse segundo caso, reta R, reta S, ambas paralelas, os dois vetores AB e aqui agora você tem o segmento orientado CD apontando na direção contrária de AB. Então eles têm a mesma direção, pois as retas suporte são paralelas, mas têm sentidos contrários. Então ó, eles podem ter a mesma direção, mas não ter o mesmo sentido, ok? Além disso, você pode ter que eles estão colineares, né, ou coincidentes. Isso quer dizer o quê? Eles estão sobre a mesma reta suporte. Então aqui você tem 4 vetores. O primeiro par, que é o par sobre a reta R, eles têm mesma direção e mesmo sentido. Já os vetores que estão sobre a reta R, eles têm mesma direção, mas sentidos opostos. Isso porque aqui a gente pode fazer a seguinte observação, dois segmentos orientados opostos têm sentidos contrários, mas mantêm a mesma direção. Tá bom? Bom, então vamos lá. Os segmentos orientados que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento são chamados de segmentos equipolentes. Obviamente, dois segmentos nulos são sempre equipolentes, por quê? Porque eles têm a mesma medida, né? Não faz sentido falar em direção e sentido para os dois, tá bom? Então, a gente, por convenção, fala que eles são sempre equipolentes. Mas o nosso interesse são segmentos não nulos, né? Segmentos orientados não nulos. Tá? A representação, né? A notação de equipolência entre os segmentos AB e CD é dado por esse símbolo, né? Por esse tio aqui. E uma observação muito, muito, muito importante, que é o que vai permitir que daqui a pouco, quando a gente estiver falando de vetores no espaço ou no plano, a gente fala em soma de vetor com um ponto, é o seguinte, dado um segmento orientado AB e um ponto C, existe um único ponto D, tal que AB seja equipolente a CD. O que ele está te falando? Está te falando que se você me der um segmento orientado que tem tamanho, direção e sentido, e um ponto C fora desse segmento orientado, ele está falando que vai existir um único ponto, e isso é um resultado muito importante, porque a unicidade aqui é a chave. Tá? Existe um único ponto D, tal que eu consiga criar a partir desse ponto C um um segmento orientado CD, que tenha a mesma direção, sentido e tamanho do segmento AB. Isso vai ser muito importante para a nossa definição de vetor e todas as construções que faremos a partir dessa definição de vetor. Tá bom? Uma das bases mais sólidas da geometria analítica está nessa terceira observação. Enfim, estamos prontos para definir vetor. E aqui, se você está curtindo essa aula, eu peço para que você vá lá, né, e curta para nós, né, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Porque agora nós vamos definir o que é vetor.
Obviamente, a gente definiu tudo isso sobre segmentos orientados porque nós vamos usar isso para definir vetor. Um vetor determinado por um segmento orientado AB é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a AB, como representado nessa figura aqui. Então, geralmente, o que nós temos? Um vetor ele é um conjunto de segmentos orientados, onde a gente escolhe um representante desse conjunto de segmentos orientados. Então, em determinados momentos, em determinadas aplicações, eu posso escolher o representante que for mais adequado ao meu problema. Tá? Então, por exemplo, o que nós temos aqui? Você tem o segmento orientado AB, que está aqui. E aí, eu tenho aqui vários segmentos que têm mesma direção, porque estão sobre retas suportes paralelas à reta suporte que contém AB. Eles têm mesmo sentido, porque apontam para o mesmo lado de AB, e têm mesmo tamanho, mesmo módulo. Todos esses segmentos orientados. Então eu posso considerar que um representante de todos esses segmentos orientados, que são equipolentes a AB, é esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor V, que é determinado por um ponto x e y. Dois pontos, né? X e y, x a origem, y a extremidade. E aí eu vou indicar esse conjunto pela letra V e colocar essa setinha para indicar que ele é o conjunto de todos os segmentos orientados que tem mesma direção, sentido e tamanho que AB. E é isso que está escrito aqui, ó. O vetor V é o conjunto de todos os segmentos orientados x, y, tais que x e y são equipolentes ao segmento AB. Logicamente, o vetor determinado por AB ele vai ser colocado agora com essa setinha em cima do segmento orientado a AB. Ou ainda B menos A, que vai ser uma forma da gente também representar. Né? Essa representação tem um nome, nós vamos falar sobre isso mais para frente com mais precisão. Tá? Ou ainda simplesmente o vetor V. O que acontece? Nós trabalhamos com o representante de uma classe de vetores. A gente não trabalha com todos ao mesmo tempo. A gente trabalha com o representante. O que eu quero que fique dessa aula é: um vetor é o representante do conjunto de todos os segmentos orientados que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Portanto, um mesmo vetor AB é determinado por uma infinidade de segmentos orientados, chamados representantes desse vetor e todos equipolentes entre si. Ou seja, todos com a mesma direção, sentido e comprimento. E o módulo dele, como eu já tinha adiantado para vocês, vai ser dado pela mesma notação de módulo que a gente usa para o módulo do número real. Agora eu posso definir para vocês quais são os principais tipos de vetores. O primeiro deles, vetores iguais. Dois vetores AB e CD são iguais se somente se são equipolentes. Então, pensando no sentido que nós damos aqui, que um vetor é um representante de um conjunto de infinitos vetores que têm mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, eles só podem ser iguais se representam a mesma classe, né? O mesmo conjunto de segmentos orientados. O vetor nulo. Os segmentos nulos, os segmentos orientados nulos, por serem equipolentes entre si, determinam um único vetor, chamado vetor nulo ou vetor zero, que é indicado pelo zero com essa setinha. Os segmentos orientados opostos são aqueles que têm direção contrária, né? Eles têm direções contrárias, têm retas suportes paralelas, ou seja, têm mesmas direções, né? Mas os sentidos são diferentes. Então faz sentido eu falar que, dado um vetor AB, o vetor BA vai ser o oposto a AB. Tá? E a gente pode indicar por menos AB, ou simplesmente BA, ou ainda menos V, se eu estiver indicando ele como V igual a BA. O vetor unitário é aquele que tem tamanho igual a 1. E para nós vai ser muito importante, principalmente em vetores que vão determinar para nós as bases do espaço. Nós teremos no plano dois vetores muito importantes, que são os vetores I e J, e no espaço vetores I, J e K. Né? I e J vão ser os vetores da base do R2, I, J e K serão os vetores da base canônica do R3. E essas bases têm uma característica que todos esses vetores eles têm tamanho igual a 1, eles são vetores unitários. Dado um vetor não nulo V, eu posso definir, se esse vetor não tiver tamanho igual a 1, eu posso definir um vetor que tem mesma direção e mesmo sentido que o vetor V, mas que tenha tamanho 1, né, que ele seja unitário.
Esse vetor é chamado de versor do vetor original. Então, dado um vetor V, eu posso conseguir o versor de V, que é um vetor que tem a mesma direção e sentido de V, mas ele tem módulo ou tamanho igual a 1. Vetores colineares são aqueles que têm a mesma direção, ou seja, se tiverem representantes pertencentes a uma mesma reta ou retas paralelas. E o mais interessante é, vetores colineares não necessariamente precisam ter a mesma direção, precisam ter o mesmo sentido, tá? Eles podem ter sentidos opostos. Dois vetores são sempre coplanares, porque dois vetores sempre determinam um plano, porque dois vetores são sempre determinados por 3 pontos, tá? 3 pontos não colineares. Então, dois vetores sempre estão sobre um mesmo plano, mas 3 vetores podem não estar sobre o mesmo plano, tá? E aqui você tem uma ilustração de como isso acontece, ó. U e V estão sobre o plano π, mas o W ele sai do plano π, tá bom? Porém, aqui você tem 3 vetores que estão sobre o plano π. Logicamente, se eu vou trabalhar com vetores por causa de grandezas vetoriais, eu quero saber como somar essas grandezas vetoriais. Então, sejam os vetores U e V representados pelos segmentos orientados AB e BC respectivamente, a soma de U mais V, ou seja, a soma de AB mais AC, a soma de AB mais BC, vai ser dada por um novo vetor que vai ter origem na origem de U e extremidade na extremidade de V. Então, é assim que a gente vai somar vetores. Então, a soma de U mais V é exatamente esse vetor AC. Ok? Então, esses pontos AC determinam esse vetor S, que é a soma de U e V. Essa adição de vetores tem algumas propriedades. Propriedade comutativa, ou seja, tanto faz você somar U com V quanto o vetor V e o vetor U. Propriedade associativa, que você pode, numa soma de 3 vetores, somar primeiro U com V, depois o W, ou somar primeiro o V com o W, depois o U, ou somar o U com o W, depois somar o V. Tá? Você pode fazer aí a ordem que você quiser. O vetor nulo é o elemento neutro dessa operação de adição, ou seja, todo vetor somado ao vetor nulo é igual a ele próprio. Assim como o oposto de um vetor V, somado ao próprio vetor V, gera o vetor nulo. Então, por isso, ele é o elemento oposto da adição de vetores. E aí, esse elemento oposto vai ser interessante por quê? Porque ele vai me dar a possibilidade de calcular a diferença de dois vetores, a subtrair um vetor do outro. Dados os dois vetores U e V, a diferença de dois vetores, U menos V, vai ser o vetor U somado com o elemento oposto, ou seja, com o vetor oposto de V. Tá? Então, geometricamente, isso vai ficar bem representado pela regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo para vetores ela é uma forma de você enxergar geometricamente a soma de vetores. Dados dois vetores U e V, U determinado pelos segmentos AB e V determinado pelos segmentos AC, ou seja, eles têm a mesma origem, a soma deles é dado pela diagonal do paralelogramo, onde você encontra um novo ponto D, tal que BD seja um segmento orientado equipolente a AC, ou seja, eles têm o mesmo representante, então posso falar que é o mesmo vetor V, ok? E o segmento CD seja equipolente ao segmento AB, tá? Ou seja, eles têm o mesmo representante U, tá bom? Então aqui eu gero um paralelogramo. A existência desse ponto D, né, além dele existir, ele é único. Lembra, a gente falou sobre isso numa observação mais lá para o meio da aula. Isso gera um paralelogramo. A soma de U mais V é dado pela diagonal maior desse paralelogramo. Tá? Então esse S aqui é a soma do vetor U com o vetor V. Tá bom? Por quê? Porque você tem U mais V dado pelo segmento AD. Então, a origem do vetor U com a extremidade do vetor V. Lembre-se que V é simplesmente um representante da classe de todos os segmentos equipolentes a ele. Então eu posso pegar tanto ele como o ponto AC, quanto como o ponto BD. Todos eles representam o mesmo conjunto de segmentos orientados. Então, a diagonal maior é a soma. Já se você considerar a diagonal menor, ela é a subtração. Então esse D é
U menos V. Por quê? Porque eu consigo determinar um segmento que tem o mesmo tamanho e a mesma direção, mas o sentido contrário ao de V pelos pontos BD. Tá? E aí a existência desse ponto D é a mesma que garantiu a existência desse ponto D. Tá bom? Aqui eu pego um segmento equivalente ao AB. Aqui eu pego um segmento com o mesmo tamanho e mesma direção, mas sentido oposto ao de V. Então ele é o vetor oposto a V. Então aí, como que funciona U menos V? É U mais menos V. Então é esse segmento, na origem de U até a extremidade de menos V. Tudo bem? Então a diagonal maior do paralelogramo me dá a soma e a diagonal menor do paralelogramo me dá a subtração de dois vetores. Tudo bem? Então essa é a regra do paralelogramo para vetores. Outro conceito interessante para nós, quando trata-se de vetores, é a multiplicação de um número real por vetores. Então, dado um vetor diferente do vetor nulo e um número real k diferente de zero, chama-se produto do número real k pelo vetor v, o vetor p de produto, obviamente, né? O vetor p, que vai ser igual a constante k multiplicada no vetor v, definida da seguinte forma. O tamanho do vetor p é o tamanho do vetor v multiplicado pelo módulo de k. Se k é diferente de zero, pela lei da tricotomia dos números reais, ou ele é menor que zero, ou ele é maior que zero. A direção do vetor p é a mesma do vetor v. Já o sentido do vetor p vai ser a mesma do vetor v se o k for maior que zero e oposta de v se o k for menor que zero. Então, tecnicamente, o que essa multiplicação faz? Multiplicação por um número real, ela pode trocar o sentido do seu vetor e aumentar ou diminuir o tamanho do seu vetor. Se o módulo de k for maior do que 1, então você aumenta o tamanho do seu vetor. Se o módulo de k for menor do que 1, né, tiver entre 0 e 1, então você diminui o tamanho do seu vetor. Se o k for maior que 0, você não altera o sentido. Se o k for menor que 0, você altera o sentido do seu vetor. E aqui, dados os dois vetores U e V e A e B, dois números reais, a gente tem aqui algumas propriedades dessa operação, tá? Duas propriedades distributivas, uma propriedade associativa para as constantes, né, os constantes escalares, né, os números reais, tá? Lembrando que nós ainda não definimos produto entre vetores, e aí nós teremos alguns produtos diferentes entre os vetores, né? Produto escalar, produto vetorial, produto misto, tá bom? E o elemento neutro dessa operação, que é o número real 1. Então, 1 vezes o vetor v não altera o vetor v, ele continua sendo o mesmo vetor. Ok? Antes de fechar a nossa aula introdutória sobre vetores, né, aqui falando sobre noções geométricas elementares de vetores, eu quero falar sobre o ângulo entre dois vetores. Lembre-se o seguinte, dois vetores, u e v, eles são representantes de um conjunto de segmentos orientados. Então, eu posso muito bem calcular o ângulo entre dois vetores que não propriamente tenham uma origem em comum. O que eu faço? Eu pego um representante desse vetor v que tem a mesma origem que o vetor u, né? E eu posso colocar um representante do vetor v que tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho que v aqui. Então aí eu teria esse ângulo. Então por isso que a gente sempre fala, né, que a gente consegue calcular o ângulo entre dois vetores. Por quê? Porque a gente consegue colocar eles sobre a mesma origem e com isso eles têm dois eixos, ou seja, duas semirretas que são suportes desses dois vetores. Então o ângulo entre os vetores vai ser o ângulo entre essas duas retas. E esse ângulo está colocado entre 0 e π. Bom, se o ângulo entre os dois vetores ele é igual a π, então quer dizer que eles têm a mesma direção em sentidos opostos, né? Eles estão apontando cada um para um lado, né? Você tem aqui o U e aqui o V. Então você tem aqui um ângulo de 180 graus, está cada um apontando para sentidos opostos, mas ele tem a mesma direção, tá? Se ele for igual a zero, se o ângulo for igual a zero, então eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Por quê? Porque eles apontam para o mesmo lugar, têm retas suportes paralelas, tá bom? Então eles têm a mesma direção e mesmo sentido.
Mas se o ângulo entre eles for de 90 graus, ou seja, π sobre 2, então eles são ortogonais e a notação para eles é essa aqui, o ortogonal a V. Tá? Nesse caso, a gente tem uma relação bem interessante. Ó. Perceba que aqui você tem U e V ortogonais, então você pode definir um triângulo retângulo. Né? Se U e V são ortogonais, então esse vetor BC aqui, né, ele é um vetor equivalente a OA, então ele pode ser representado, também pode ser um representante do vetor U. Né? Posso escolher ele como um representante aqui do vetor U. Então aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho uma hipotenusa. Ó. Hipotenusa, cateto e cateto. Então eu posso falar que a medida do segmento orientado BC, que é o quê? Tamanho de U. E a medida do segmento orientado OB, que é o quê? Módulo de V. Tem uma relação com o tamanho do segmento OC, que é U mais V. Pela regra do paralelogramo, né? Esse daqui é o meu U mais V. Então eu posso estabelecer aqui a seguinte regra. U mais V ao quadrado é igual... Desculpa, o módulo de U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado. Nós ainda temos a seguinte convenção. O vetor nulo é ortogonal a qualquer outro vetor. Tá? Se U é ortogonal a V e M um número real qualquer, então U é ortogonal a M vezes V. Ou seja, o produto de uma constante vezes um vetor não altera a ortogonalidade dos dois vetores. Tá? O ângulo formado pelos vetores U e C e o oposto de V é o suplemento do ângulo de U e V. Então perceba que tem uma alteração aqui se você multiplicar o seu vetor por um número menor, desculpa, um número negativo. Tá? Então se você tem o V aqui, o menos V vai apontar para o outro lado, então na verdade ele é π menos θ, que é o suplemento do ângulo entre U e V. Tá? Então muita atenção a isso, que se você alterar a direção, você altera o ângulo. Mas por que então que se eles forem ortogonais não vai alterar? Bom, vamos supor que você tem aqui o vetor V e apontando para cá você tem o vetor menos V. Né? Se você tiver aqui um vetor U que forma um ângulo de 90 graus, ou seja, são ortogonais, obviamente o suplementar dele continua sendo um ângulo de 90 graus, então não altera a ortogonalidade. Mas, para outros ângulos, altera o valor do ângulo, sim, se você pegar o menos V. Muita atenção a esse detalhe. Tá? E aí, gostou dessa nossa aula introdutória sobre vetores? Então apoie o nosso projeto. Como? Curtindo essa aula, compartilhando-a com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se essa aula te ajudou muito e você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós. A chave Pix está aí. Tudo que a gente consegue com essas contribuições na chave Pix é para manter o site no ar, tá bom? Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nesta aula, bem como os livros que nós usamos. Nos vemos na próxima aula. Abraços. Tchau.